pessoal, aqui é a Gia do Mad Cosplay, o canal mais manufaturado da internet. E hoje eu vou ensinar pra você como eu fiz a minha mão do Shigaraki Tomura, de Boku no Hero Academia. Eu mostrei mais ou menos como eu fazia essa mão neste vídeo aí do TikTok, que eu já fiz já tem um tempinho atrás. Logo quando eu inventei de fazer o teste da maquiagem do Shigaraki Tomura, eu achei que precisava da mão dele, e aí eu fiz. Eu fiz um TikTok bem rápido, mas as pessoas pediram um tutorial um pouco mais elaborado de como eu fiz essa mão. E, bom, justo, não é como se eu não quisesse... Não é como se eu não quisesse conteúdo pra colocar no YouTube, não é mesmo? Eu sempre quero uma desculpa para poder atender os pedidos de vocês aqui. Falando em pedidos de vocês, você já é o meu padrinho? Todos os meus padrinhos já assistiram esse vídeo antes de todo mundo. Se você não é meu padrinho e tá vendo esse vídeo já saiu uma semana antes para os meus padrinhos. Eu aconselho você a ser um padrinho, se tornar um padrinho e entrar aqui no hall da fama dos meus padrinhos, que eu amo todos de paixão. Por só R$2, você pode ser um padrinho, já ter todos os vídeos com antecedência. E tem vários outros tiers, eu recomendo vocês a dar uma olhada em todos os tiers e ver o que vocês agrada, o que poderia ajudar você. E lembre-se que qualquer ajuda que você tá fazendo tá ajudando o meu canal, porque está tão longe, eu tô tão longe de monetizar esse canal ainda. E eu tô muito agradecida a todos os meus padrinhos que eu já tenho. Eu já tenho um número considerável de padrinhos e eu amo vocês. Anyways, eu fiz essa mão aqui antes, que é a mão do TikTok. E aí, essa é a mão que vem no rosto. Eu precisava de mais uma mão, então eu fiz outra, que é a mão que vem na cabeça. Fada! Essa mão aqui que eu fiz antes é a mão direita. E essa aqui, para minha felicidade e total alívio, é a minha mão esquerda. E essa foi a mão que eu gravei pra vocês como fazer. Então vamos começar. Vou falar primeiro dos materiais que eu precisei pra criar essa mão. Os materiais foram jornal, tesouras, papelão, cola branca, pincéis variados e tinta da sua preferência. E eu usei as cores branca, preta e amarela. Antes de começar, a gente vai cortar o jornal em vários pedacinhos pequenininhos. E também a gente vai pegar um vidrinho d'água para poder ajudar a diluir a cola. Outra coisa que você vai precisar, e eu aconselho, é que você tenha um ventilador. E já a gente vai entrar no mérito do porquê você deveria ter um ventilador perto de você. Já. Então vamos lá. A técnica que a gente vai usar para fazer essa mão é a técnica de papietagem. A gente vai usar a técnica de papietagem para tirar um molde da sua mão. E como é a papietagem? Você vai colar vários pedacinhos de jornais juntos, na forma que você quer, para cobrir a peça e aí você poder trabalhar com ela daí pra diante. Muita gente usa papietagem, isso aí é tipo old school cosplay. Papietagem você usa muito pra cobrir papelão. Você cobre papelão com jornal, pra depois você fazer o resto dos acabamentos, com massa e o que mais você precisar usar. Aqui eu tô fazendo algo bem low cost, com bem pouco custo de verdade. E então a gente vai fazer o acabamento com cola. A gente vai usar muita cola branca, então tenha muita cola branca, tá bom? Vamos começar a papietagem. Pra poder fazer a diluição da cola, eu apenas molhei o pincel com água. Eu passava um pouquinho de cola no pincel e depois passava na água. E aí eu fiz uma base de cola na mão. E aí fui colocando pedaço por pedaço, de modo a ir cobrindo a mão inteira. O truque aqui é posicionar um pedaço e cobrir ele de cola para poder colocar o próximo pedaço e sobrepor. Esse método deixa a mão muito molhada. Por causa disso, os pedaços vão ficar tentando sair do lugar o tempo todo. E é aí que entra o ventilador, meus amigos. Eu espero que vocês tenham trazido o ventilador. Se você deixar o ventilador bem forte, a cola seca muito rápido porque ela tá diluindo na água. E aí começa o doloroso processo de papietar cada um dos dedos. E aí, para os pedaços não saírem do lugar, você vai ter que passar a cola, colocar o pedaço, passar a cola por cima do pedaço, colocar outro pedaço do lado. E se você vê que a peça vai mexer, você para e seca na frente do ventilador. Se você já não estava com a mão na posição correta, a hora é essa. Por sinal, eu já comentei o quão completamente doloroso é você ter que fazer esse processo com apenas uma única mão. E esse é um processo de horas. Eu devo ter gastado por volta de 4 ou 5 horas num total fazendo esse processo, porque eu tava sozinha, eu tive que usar minha própria mão. Se eu tivesse a mão de outras pessoas, inclusive, dica! Escravize um amigo pra poder ser o seu modelo de mão. Principalmente se você resolver fazer todas as milhões de mãos que o Shigaraki Tomura tem. Você vai precisar de ajuda. Tenha pelo menos 2 amigos. Papiete as 2 mãos deles ao mesmo tempo pra poder ir mais rápido. Sério, confia em mim. Voltando a
falar sobre os dedos. A melhor estratégia é deixar as partes móveis pro final. Colhe as pontas dos dedos, dobrando um pedacinho um pouco maior, deixa ele secar e depois você cobre com outro papel. Depois que cada falange já estiver coberta com papel e você deixar secar, e é aí que você vai preencher cada uma das articulações. As juntas dos dedos. Então, você vai pegar o jornal, vai cortar, vai pegar os pedacinhos mais fininhos possíveis. Não muito fininho, mas você entendeu? Não é um pedação desse tamanho, é um pedacinho fininho e compridinho. E aí você vai molhar bem ele com a cola e a água e vai colocar em cada uma das posições. Lembra que eu falei? Deixa a mão exatamente na posição que você quer, que senão ela não vai sair da posição que você quer. Obrigada, realmente. Outra coisa, pra poder dar certo, você vai ter que fazer cada um dos dedos individualmente. Se você estiver fazendo sozinho, no caso, que nem eu. Porque quando você sair de um dedo pro outro, você vai acabar mexendo o dedo que você já fez. Então, faça um dedo, se concentre de manter ele na posição correta, seque. Quando ele secar completamente, faça o próximo dedo. E depois que você teve certeza que você já cobriu todos os pedacinhos, incluindo o meio dos dedos, entre os dedinhos, você pode passar outra camada de jornal, só pra poder garantir e ficar, ó, sussa. Principalmente nas partes sensíveis, como eu falei, que são entre os dedos e nas articulações. Lembra que pra mão do Shigaraki você também precisa chegar com a cola até aqui o início do pulso, que senão não dá certo. E quando você achar que já tá o suficiente de papel, é hora de você cobrir com cola. É a quantidade de cola que a gente vai colocar que vai deixar a mão mais lisinha, entendeu? Sem as marcas do jornal. Eu coloquei 2 camadas nessa segunda mão que eu fiz, mas na primeira mão que eu fiz, eu coloquei 4 camadas, eu acho, e não tem marca nenhuma. Já nessa que eu fiz agora, eu só coloquei 2 e tem um pouquinho de marca, mas quase não dá pra ver. A ideia das camadas é, você vai passar uma camada completa pra deixar secar, e depois você vai voltar e vai passar outra camada de cola. Detalhe, isso eu falei, você ainda está com a mão dentro... Você ainda está com a mão dentro do molde. Espere secar completamente. Por favor, espere secar completamente. Por favor, espere secar completamente. Não seja que nem a idiota aqui, que não esperou secar completamente e acabou rasgando entre meio dos dedos porque ela foi o idiota e acabou tirando a mão antes de secar completamente. Espere secar completamente, por favor. E depois que estiver completamente seco, você vai cortar cuidadosamente a sua mão para fora do molde. O corte que eu fiz tá em formato de Y. Ele vem do meio da palma da mão e aí ele abre num Y na direção dos dedos e depois eu corto cada um dos dedos em linha reta até a ponta e tiro cuidadosamente minha mão de dentro. Eu tiro, como é que eu faço? Eu coloco a tesoura fechada dentro do espaço entre o jornal e minha mão e vou abrindo a tesourinha aos pouquinhos até sair. E aí eventualmente descola. Isso aqui é só cola branca. Não puxa nem um fiozinho. Com a mão livre, reforça o que você rasgou na parte de dentro, porque provavelmente você rasgou alguma coisa, usando mais pedacinhos de jornal. E depois que você tiver certeza que tá bem reforçado e todos os buraquinhos estão fechados, você vai fechar esses cortes que você fez. Você vai cortar o jornal em pedaços ainda menores e vai colocar um por um bem bonitinhos pra poder fechar o buraco. Depois que você fechar esse buraco, é só você colocar mais cola por cima pra poder tirar a textura. Eu coloquei mais 2 camadas de cola. Antes de fazer a base, eu passei a primeira camada de tinta, eu passei 2 camadas de tinta branca na mão inteirinha. É uma tinta acrílica brilhante, por isso que ela deve ter esse brilhinho bonitinho. Quando eu falo de 2 camadas, é que nem a cola. Você passa a primeira camada, espera secar completamente. Eu usei o ventilador ainda, eu ainda estou usando o ventilador pra me auxiliar, porque se eu deixasse secar naturalmente no calor que está fazendo em Salvador, uma coisa que com o ventilador secou em 5 minutos, ia secar em 2 horas. Então, use bastante seu ventilador. E só depois que já estava completamente seco, eu passei outra camada de tinta. E aí, quando secava, eu comecei a caixa. Pra caixa, eu usei papelão, como eu falei. É um papelão bem fininho, isso aqui era uma caixa de sapato. E pra fazer caixas, eu não sei se vocês já fizeram caixas no ensino médio, ou então vendo coisas do Arte Ataque, se vocês puderam ver Arte Ataque. Ou lembra da Eliana, quando você fazia arte em craft? Eu não sei a idade de vocês, eu sou velha, tá bom? Pra fazer uma caixa, no caso, é um retângulo, certo? Você vai precisar desenhar 4 retângulos, um embaixo do outro. Então, o primeiro retângulo tem 3 centímetros de altura, o outro 4, o outro 3, outro 4. Intercalado. 3, 4, 3, 4. E eles têm 9 centímetros e meio de largura. Todos eles têm 9 centímetros e meio. E no segundo retângulo, o primeiro retângulo de 4 centímetros, eu coloquei 2 abas, uma pra cada lado. E as abas têm 4 centímetros de altura e 3 centímetros de largura. E aí você corta a peça inteira, óbvio. E nas interseções entre cada um dos retângulos, você vai pegar um estilete, se você puder, né? Senão você só dobra normal. Mas o estilete ajuda a deixar mais limpo essa dobradura. E você vai cortar superficialmente
literalmente a interseção de cada um dos retângulos, pra poder dobrar bem bonito. Eu aproveitei que eu já estava cortando e eu cortei 2 argolinhas. Eu usei uma moeda de 50 centavos pra poder tirar o molde da argola do lado de fora, e depois eu coloquei uma borda pra dentro de meio centímetro. Cortei normal e eu fiz um corte nela, porque ninguém vai ver esse corte depois. Aí eu dobrei a caixinha e colei a caixinha, usei cola quente. O truque aí pra você não ver a cola quente depois é você passar a cola quente por dentro da caixa e depois você vai fechar a aba e empurrá-la um pouquinho pra dentro, pra ela colar, entendeu? E aí você segura cada uma das partes que você tá colando até ela esfriar pra poder ela não sair do lugar. E fica bem crispy, eu gosto bastante. Eu depois colei as 2 argolinhas que eu cortei no fundo da caixinha e vamos começar a papetar a caixinha, principalmente nas interseções, né? Todas as aberturas, todos os cortes. A gente vai papetar ali, só pra ter certeza que vai ficar bem smooth, bem bonitinho. E depois eu terminei de papetar inteira e cobri de cola, claro, obviamente. Nem diluí dessa vez, só pra poder ter certeza de que ela ia ficar assim bem grossa e ia cobrir todos os detalhes sórdidos. E aí, agora é hora de colocar a mão na caixinha. Eu enchi a mão com fibra de poliéster, sabe aquelas fibras de enchimento de pelúcia? Então, mesma coisa que eu usei na Amonguinhos, inclusive. Se você não viu o Amonguinhos, tá aí o card pra você assistir. E aí, eu enchi a mão, só pra poder ter certeza de que ela não ia ser tão fácil assim da gente apertar. Por exemplo, a minha mão antiga, ela chega, eu enchi um pouquinho demais, e aí eu posso... e ela volta pro lugar, sabe? Ela não fica afundada. Isso é bom. Porque isso aqui é papel, né? Se a gente apertar muito errado, ele vai ficar torto. Então, a fibra de poliéster por dentro evita que eu estrague de vez. Ele vai voltar pro lugar. Por causa da fibra, ela vai expandir e ela vai voltar pro lugar. Aí eu ajustei o tamanho do pulso, né, pra ficar simétrico, e colei a mão com cola quente. Uma dica, colhe primeiro um lado, espere terminar de secar, e depois colhe o outro lado. Não faça que nem eu, e tenta colar os dois ao mesmo tempo pra poder ir rápido, e aí ele vai sair do lugar porque a cola ainda não está fria, então ele vai ficar todo torto e estranho, e você vai ter que fazer algumas vezes. Sou meio burra. Eu já falei pra vocês que eu sou meio burra? Bom, e depois eu pintar a base. A história dessa tinta é bem interessante. Eu pintei a base de amarelo, e a tinta que eu usei é a Ouro Lumen, da linha Aquacolor da Silver Bright. Ela é meio estranha, uma tinta bem estranha. Ela não parece tinta, ela tá meio pastosa. E à medida que você continua esfregando essa tinta, você usa bem pouquinho dela, e à medida que você vai esfregando a tinta no lugar, ela vai pegando mais e vai ficando mais brilhosa e vai espalhando o glitter que tem nessa tinta e vai deixando ela mais metálica, e eu acho isso muito sensacional. Eu tenho outras 2 tintas dessa linha e elas são minhas favoritas atualmente. As armaduras do Kirishima são feitas com a vermelha dela. É muito massa, fica parecendo metal. Eu gosto muito. Silver Bright, por favor, patrocina nós. Depois eu pego a minha tinta preta fosca e eu vou fazer os detalhes. Eu pego um pincel bem mais fino e vou fazendo os detalhezinhos na base. E também eu vou misturando com água e vou sujando a mão. Primeiro eu foco nas interseções, nas junções, nas dobras e tudo que tiver assim meio protuberante que pareça uma mão. Eu vou fazendo e depois eu vou limpando com papel higiênico. Eu faço umas linhas na base pra ficar mais cartunesco e depois eu sujei mais a mão porque eu achei que essa mão tinha que ficar bem nojenta e que combina com o Shigaraki. E só quando a mão ficou completamente nojenta, ela ficou pronta. Agora eu tenho uma mão esquerda pra combinar com a mão direita que eu já tinha. É isso, gente. Foi assim que eu fiz as mãos do Shigaraki Tomura. Gostaram? Um jeito legal de você prender ela na sua cara ou na sua peruca é você colocar um imãzinho. Você cola um imã aqui na ponta dos dedos e costura um imã na sua peruca e aí ela vai ficar no lugar. Eu vou fazer isso eventualmente, mas não agora. Essa é a ideia que eu vou seguir. Eu tô sem imã. Quando você for fazer as outras versões, você depois é só colar o pano vermelho que tem no fundo aqui na base. E, sinceramente, divirta-se. Foi interessante de fazer e é super leve, super barato. Muito barato de fazer. E dá um efeito muito legal pro seu cosplay de Shigaraki Tomura.
gosta de Boku no Hero? Você quer mais tutoriais de Boku no Hero? Eu tenho mais vindo aí. Já fiz um monte de coisa de Boku no Hero, mas vem mais. Não esquece de comentar aí qual é o seu personagem favorito de Boku no Hero Academia. Curtir esse vídeo se você gostou do tutorial, principalmente se você gostou do modelo. Ah, comenta sobre o modelo de vídeo. Eu quero muito saber. Eu tô testando coisas novas e eu quero muito saber da opinião de vocês. Tá bom? Sério. Não esquece de se inscrever pra você não perder nenhum vídeo do canal. Tem muito mais vídeo vindo por aí. Não esquece que eu posto toda segunda, quarta e sexta-feira. Esse daí são os meus padrinhos. Muito obrigada, padrinhos. Sinceramente, é sério. Sem eles, atualmente, eu provavelmente já teria desistido, né? Eu fiz essa grande maratona de aumentar a frequência do meu canal. E foi cansativo, está sendo muito cansativo, mas ter os padrinhos junto comigo. E eles estão no meu grupo do Discord, a gente conversa, a gente joga Among Us, que é o meu maior vício atualmente. E, sinceramente, eles estão sendo um dos grandes motivos pelo qual eu tô continuando. E eu tô planejando coisas ainda maiores e ainda melhores, pensando nos meus fofos, os meus padrinhos. Muito obrigada de verdade. E é isso. Esse aqui é o último vídeo do canal. Embaixo é a playlist do Madflix. Inclusive, eu tô atualizando essa playlist pra vocês. Uma playlist atualizada do Madflix pra vocês. Pra você assistir, aprender a costurar e fazer cosplay junto comigo. Eu vejo você no próximo vídeo e vamos costurar!